Isso aí, Ibrahim. Isso aí. Meio fechado. Tá? Então, cuidado, tá? Uma questão básica aí que pode ser cobrada na prova de vocês a respeito da semi-liberdade, porque semi-liberdade é uma medida em meio fechado, apesar de ter esse nome, e apesar de, na prática, o cara ficar meio solto e meio apreendido, meio solto e meio privado de liberdade, ainda assim é uma medida socioeducativa considerada medida em meio fechado, tá bom? E o que é esse regime de semi-liberdade que está lá no artigo 112, inciso 5º, pessoal? Regime de semi-liberdade. Está definido no artigo 120. Então, o artigo 120 fala: o regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, certo? Possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Cara, só nesse caput do artigo 120 a gente já tem um monte de coisa, um monte de detalhezinhos que pode cair na sua prova como pegadinha, tá? A primeira coisa são as formas de imposição da medida socioeducativa de semi-liberdade. É muito comum cair na sua prova a seguinte afirmativa, cair nas provas a seguinte afirmativa: o regime de semi-liberdade apenas poderá ser aplicada como forma de transição para o meio aberto. E, de fato, a transição para o meio aberto é uma das formas de aplicação do regime de semi-liberdade, mas não é apenas dessa forma. Nós temos duas formas de aplicação do regime de semi-liberdade. A primeira é desde o início, certo? Não, deixa eu colocar de vermelhinho o bagulho aqui. Peraí. A primeira é desde o início e a outra é como forma de transição para o meio aberto. Professor Alessandro, como seria a imposição de um regime de semi-liberdade desde o início? Pessoal, imagine que o adolescente praticou um ato infracional qualquer, vamos roubo, praticou um 5-7. Teve todo o processo e o juiz na sentença falou: vou aplicar para esse adolescente uma medida socioeducativa de semi-liberdade. Não vou aplicar internação, que é a mais grave, e nem vou deixar ele meio aberto. Vou colocar, então, o meio termo, que é a semi-liberdade. Então, pessoal, esse determinado desde o início, essa aplicação do regime de semi-liberdade desde o início, você pode concluir que esse desde o início é desde a sentença. Então, a aplicação do regime de semi-liberdade desde o início é quando, na sentença, quando o juiz vai decidir se o adolescente é culpado ou inocente e qual é a medida que ele vai aplicar, se considerar o adolescente culpado, né? Quando nessa sentença o juiz aplica o regime de semi-liberdade. Então, nós podemos dizer que, desde o início, o adolescente já começa a execução da sua medida socioeducativa já em semi-liberdade, porque foi a semi-liberdade a medida escolhida pelo juiz que processou, que julgou aquele processo dele. Tá bom? Então, a medida socioeducativa de semi-liberdade aplicada desde o início é quando é aplicada na sentença. Quando é aplicado na sentença. E como seria o regime de semi-liberdade como forma de transição para o meio aberto? Imagine esse mesmo exemplo no roubo, tá? Só que lá no final do processo, o juiz, em vez de aplicar uma medida socioeducativa de semi-liberdade, ele já foi mais rigoroso. Ele falou: não, já é a quinta passagem desse moleque, não vou dar mais chance para ele, vou aplicar a medida mais pesada, que é qual? A internação. E aí nós veremos logo na sequência que a internação ela tem que ser reavaliada a cada 6 meses no máximo. E numa dessas reavaliações, passou 6 meses de internação, numa reavaliação, nessa primeira reavaliação, por exemplo, o juiz fala: pô, esse tempo que ele ficou dentro da unidade foi bacana, ele evoluiu bem. Mas se eu soltar ele agora, se eu desvincular ele totalmente do Estado, é perigoso, porque ainda tem outras coisas para trabalhar. Então, o que o juiz pode fazer, em vez de soltar ele totalmente? O juiz pode transitar ele para regime de semi-liberdade, antes dele ser inserido no meio aberto de forma definitiva. Então, por isso, ou como forma de transição para o meio aberto, em vez de o juiz, depois de um primeiro período de internação, em vez do juiz simplesmente soltar ele, deixar ele solto, o juiz coloca ele em semi-liberdade para ele ficar um tempo nesse regime de semi-liberdade antes de fato, ser inserido de volta no meio aberto. É aquilo que na esfera adulta, nós chamaríamos de progressão
para o regime aberto, né? Progressão de regime. Acho que eu acabei não tô gravando a aula, né? Ou tô? Ah, não, eu tô sim, né? Tá gravando. Peraí. Ah, tá gravando sim. Então é isso que o juiz chamaria de, uma comparação com a esfera adulta seria a progressão de regime do adolescente, certo? Onde ele estaria inserido num regime totalmente fechado, que seria a internação, e a internação é uma medida totalmente fechada, e seria colocado em regime semi-aberto, então seria semi-liberdade, antes ele de fato ganhar a liberdade plena, de fato ele ser inserido no meio aberto por completo, tá bom? Então, pessoal, a primeira observação para vocês já é essa. São duas formas de imposição do regime de semi-liberdade, e não apenas uma. Essa semi-liberdade pode ser imposta desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, tá bom? E aí, outras informações importantes também nesse caput do artigo 120. Possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. Se o cara já está em semi-liberdade, é para que ele possa trabalhar, estudar, realizar atividades fora da casa de semi-liberdade. A casa de semi-liberdade, que é a unidade, o local onde ele cumpre a semi-liberdade, ela tem que servir simplesmente para o adolescente dormir ali, tá? O resto, ele vai realizar fora da casa de semi-liberdade. Então, ele tem que estudar, tem que trabalhar, para frequentar alguns cursos, e aí ele vai para a casa de semi-liberdade só no período em que ele não estiver estudando, não estiver trabalhando, não estiver frequentando algum tipo de curso. É para isso que serve o regime de semi-liberdade. E aí esse trecho que eu grifei aqui para vocês, independentemente de autorização judicial. Por quê? Porque esse trecho é importante? Porque esse trecho poderia nos confundir. Nós temos o costume de achar que o juiz manda em tudo, que o juiz tem que autorizar tudo. E aqui, nesse trecho que está grifado na tela de vocês, significa que o juiz não tem que autorizar. Está falando independentemente de autorização judicial. Veja comigo, não é razoável, não tem a menor razoabilidade pensarmos que se o adolescente está em regime de semi-liberdade, ele tem que estudar, trabalhar fora, não faz o menor sentido ter que ficar pedindo autorização para o juiz para ele estudar, para ele trabalhar, para ele frequentar um curso. Então, quem decide se esse adolescente vai realizar umas atividades fora da casa de semi-liberdade, as chamadas atividades externas, é o diretor, é a equipe técnica da casa de semi-liberdade, né? São os funcionários da casa de semi-liberdade que vai definir se aquele adolescente vai realizar ou não atividades externas, independentemente de autorização judicial, tá bom? Então, o regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. O juiz não tem que autorizar. O juiz não tem que autorizar. É a equipe técnica da unidade que vai levar esse adolescente para realizar determinadas atividades externas, independentemente da autorização judicial. Tá? Deixa eu fazer um comentário importante para vocês também que eu esqueci de fazer aqui, pessoal. A semi-liberdade, vocês podem até puxar uma flechinha e escrever isso, que isso é importante, tá? É cumprida em local diverso da internação. É cumprido em local diverso da internação. O que é local diverso da internação? Local diferente, distinto da internação. E por que eu estou relatando isso para vocês? Porque eu já vi provas afirmarem que semi-liberdade e internação são cumpridos no mesmo estabelecimento. E não, gente. Isso aí é terminantemente falso. As internações, que a gente vai ver logo na sequência, são cumpridas nos estabelecimentos educacionais. É o termo que o ECA traz. Internação será cumprida em estabelecimento educacional. São as unidades de internação, que aqui no Paraná são os censos. Não vai cair nomenclatura para vocês de unidade de internação, porque cada estado tem uma nomenclatura. Aqui no Paraná são os censos, vai em São Paulo a Fundação Casa, vai para Rondônia é outra coisa, vai para Amapá deve ser outra coisa também. Então não vai cair nomenclatura. São unidades socioeducativas ou unidades de internação
ou estabelecimentos educacionais para cumprir a internação. Agora, semi-liberdade, pessoal, é em outro local. Aqui no Paraná são as casas de semi-liberdade. Então, qualquer questão que afirmar que semi-liberdade e internação será cumprida no mesmo estabelecimento educacional, essa questão estará falsa. Será cumprida no mesmo estabelecimento, essa questão será falsa. Ok? Então, um parênteses aqui sobre o título semi-liberdade que eu deveria ter falado no início e acabei me esquecendo. Então, artigo 120, já trabalhado, cuidado para vocês se confundirem, que naquela alternativa que eles gostam de colocar também, né, que regime de semi-liberdade será aplicado como forma de transição para o meio aberto apenas, e não é, são duas as formas de aplicação. E o parágrafo 1º diz o seguinte: são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados recursos existentes na comunidade. Ou seja, o adolescente que está em regime de semi-liberdade, ele tem que estar estudando e ele tem que estar trabalhando. Tá? Por quê? Aquilo que eu disse para vocês. A casa de semi-liberdade deve servir apenas para que ele durma, ou para que ele fique nos dias de folga, os finais de semana, quando ele não estiver autorizado aí com a família, com os familiares, por exemplo. Tá? Então, realização de atividades externas. Esse parágrafo 1º, ele evidencia o que está em negrito ali no artigo 120, o que está destacado no artigo 120, independentemente de autorização judicial. Pô, se já é obrigatório escolarização e profissionalização, ficar pedindo autorização judicial para juiz não faz o menor sentido. Tá? E parágrafo 2º diz que a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Pessoal, dizer que a medida não comporta prazo determinado significa que juiz nenhum vai aplicar a semi-liberdade por 6 meses, por 1 ano, por 1 ano e meio, por 2 anos. Ou seja, ele não vai definir por quanto tempo vai perdurar aquela medida socioeducativa. Você adulto, se você for sancionado numa ação penal, você vai ser condenado a um latrocínio por 29 anos, 2 meses e 22 dias. Tudo bem detalhado. Isso é prazo determinado. A partir do momento que o juiz define a quantidade de tempo que você vai cumprir, está definindo um prazo. Agora, nas medidas socioeducativas aqui, a medida de semi-liberdade não comporta prazo determinado. Então o juiz ele não vai simplesmente aplicar, falar, ó, aplico a medida socioeducativa de semi-liberdade por 6 meses, por 1 ano. Não vai existir isso, porque o ECA fala que a medida não comporta prazo determinado. Ah, professor, então vai durar para quando? Até quando? Vai durar para sempre? Não. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Pessoal, e o que é da internação que cabe na semi-liberdade? São 3 situaçõezinhas específicas ali que é da internação e cabe aqui na semi-liberdade. Primeira delas, prazo máximo, 3 anos. Opa! Então, o parágrafo 2º está falando, a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Então, nós sabemos que juiz nenhum na sentença vai definir por quanto tempo vai durar a semi-liberdade, mas que ela vai durar no máximo 3 anos. O prazo máximo de uma internação é de 3 anos e aplica-se também aqui na semi-liberdade 3 anos. Qual que é a segunda coisa da internação que é aplicável, a segunda característica da internação que é aplicável aqui na semi-liberdade, pessoal? Reavaliações no máximo a cada 6 meses. Reavaliações no máximo a cada 6 meses. Deem um destaque para essa expressão no máximo. O que é a reavaliação? Reavaliação é o seguinte, a equipe técnica da Casa de Semi-Liberdade
vai encaminhar para o Poder Judiciário aquele relatório que a gente viu na liberdade assistida. Aquele relatório falando como está a execução da medida socioeducativa daquele adolescente. Se ele está evoluindo, se ele está regredindo, se ele está bem, se está mal, falando tudo sobre o processo socioeducativo dele. E essas reavaliações, e com base nesse relatório, melhor dizendo, o Poder Judiciário vai fazer as reavaliações. E que é isso? Definir se esse adolescente precisa continuar em medida socioeducativa, de semi-liberdade, ou se pode ser substituída por uma em meio aberto ou simplesmente revogada. Então, até por isso que o parágrafo 2º fala que a medida não comporta prazo determinado. Por quê? Que vai definir, não é o prazo que o juiz estipula, por isso não comporta prazo determinado. O juiz não pode na sentença falar, ó, deixa por 1 ano. O juiz vai deixar em aberto, e nós sabemos que no máximo vai durar 3 anos, e que a cada 6 meses, no máximo, acontecerá essas reavaliações, porque pode mudar. Um adolescente pode ficar 6 meses, o outro pode ficar 1 ano, o outro pode ficar 1 ano e meio, e no máximo 3 anos. Vai depender dessas reavaliações, vai depender do conteúdo do relatório, demonstrando se aquele adolescente precisa continuar cumprindo essa medida, ou se ele pode obter uma medida mais branda, ou simplesmente tirar a medida que foi imposta contra ele, que seria a revogação da medida. Tá? Reavaliações no máximo a cada 6 meses. Então, essas reavaliações podem acontecer antes? Pode. 5 meses, 4 meses, porque a lei fala só no máximo a cada 6 meses. Na prática, no contato que eu tive no sistema socioeducativo, né, trabalhando como educador social por 3 anos, eu via bastante as reavaliações acontecer até com 4 meses e meio, 5 meses. Menos de 4 meses é praticamente impossível ter uma reavaliação, porque não tem nem o tempo hábil suficiente ali para avaliar de fato aquele adolescente, para saber se ele teve um progresso ou não. Então, por isso, vamos respeitar o limite ali de 6 meses, porque não pode ultrapassar, mas essas reavaliações acabam sendo realizadas beirando esses 6 meses ali. O fato é que o ECA fala que essas reavaliações acontecerão no máximo a cada 6 meses, então pode acontecer antes. Beleza? E uma terceira característica, que é da internação, e cabe perfeitamente aqui na semi-liberdade, que aos 21 anos a liberação será compulsória. O que é liberação compulsória? Liberação obrigatória. Aos 21 anos, pessoal, lembra? O que acontece? Acaba a possibilidade de aplicação do ECA. Então, se de repente um jovem de 20 anos está na casa de semi-liberdade por qualquer motivo, ao completar 21 anos de idade, rua. Porque não existe aplicação de Estatuto da Criança e Adolescente a uma pessoa com 21 anos de idade já completo. Tá bom? Então, ó, relendo o parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Ou seja, a medida não comporta prazo determinado. Porém, vai durar no máximo 3 anos. A cada 6 meses, no máximo, acontecerão as reavaliações. E, se esse jovem atingir 21 anos de idade, ele obrigatoriamente terá que ser liberado. Beleza? Essa é a nossa medida de semi-liberdade. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre a semi-liberdade? Aqui tá tranquilo. Beleza. Então, vamos para a nossa principal medida, então, pessoal. A medida mais grave que nós temos, né, no sistema da infância e juventude, no Estatuto da Criança e Adolescente. Só antes, então, merece destaque sobre a semi-liberdade os seguintes pontos. Pode ser determinado desde o início como forma de transição para o meio aberto, né? É possível a aplicação de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Então, lembrem muito dessa questão de ser independentemente de autorização judicial. O juiz não precisa autorizar, tá? São obrigatórias a escolarização e a profissionalização. A medida não poderá passar de 3 anos. Deve-se reavaliar a medida a cada, no máximo, 6 meses.
e aos 21 anos a liberação será compulsória, a liberação será obrigatória. Beleza?